No vídeo de hoje, nós vamos fazer um passeio muito especial aqui pelo Templo do Futebol Brasileiro e, por que não, mundial, o Maracanã, que tem um tour exclusivo para você que é amante do futebol. Partiu? Antes de começar esse tour de fato, eu quero explicar para vocês como é o melhor meio de você chegar aqui no Maracanã, tá? No meu caso, eu vim de metrô e eu aconselho que seja o melhor transporte público para você chegar até aqui, tá? Só que você precisa ter muita atenção, porque aqui no Rio você tem a linha 1, a linha 2 e a linha 4, ok? A linha 1 é a vermelha, é a de tarja vermelha. A linha 2 é a de tarja verde. Então, se você vier ali de Copacabana, do Leblon, de Ipanema, da Barra, você vai precisar saltar na estação Botafogo ou na estação Central para fazer essa baldeação entre as duas linhas. Por quê? Senão, você vai parar em outra localidade caso você siga no metrô com a tarja vermelha, ok? Então você vai saltar na estação Botafogo, saltar na estação Central, em uma dessas duas estações, e fazer essa baldeação da linha 1 para a linha 2, ok? E aí, de fato, depois você vai saltar aqui na estação Maracanã. Claro, depois de localizar vocês agora, com o melhor meio de transporte para chegar até aqui, vamos contar um pouquinho da história do Maracanã. Não é por ser um tour que não vai ter história. Claro que tem. Então, Maracanã, oficialmente, ele se chama Estádio Mário Filho, que foi um grande jornalista esportivo. E o Maracanã ele foi construído exatamente para a Copa de 1950, que foi realizada aqui no Brasil, em que a gente tem aquela famosa história do Maracanazo, dos 2-1 do Uruguai, do silêncio absoluto que o Maracanã ficou com quase 200 mil torcedores. Então, Maracanã tem uma história enorme, um legado muito grande e ele foi construído muito rápido, né? Porque a pedra fundamental do Maracanã ela foi inaugurada em 48 e 2 anos depois esse estádio gigantesco, que na época abrigou quase 200 mil torcedores, repito, já estava realizando aí jogos da Copa do Mundo. Bom, o Maracanã, agora nesse ano de 2026, ele está completando 76 anos de fundação e, dentre todos esses anos, claro, ele passou já por algumas reformas. E a última grandiosa foi para receber a Copa de 2014, que foi realizada aqui no Brasil. E nessa reforma, que durou alguns anos, foram tiradas aí as arquibancadas, a geral, né, para entrar naquele estilo padrão FIFA de arena de fato. Foram colocadas cadeiras e depois disso também reduziu-se o número de público, né? Assim, antigamente o Maracanã recebia aí cerca de 150, 160 mil pessoas, isso lá na década de 60, tá? Hoje em dia, a capacidade geral do estádio total é de pouco mais de 78.800 pessoas já em cadeiras. E você também tem essa estrutura aqui de restaurantes. Você, se não me engano, tem 2 restaurantes aqui, tem esse Santa Forneria e a gente tem também o HNT, né? Tipo, e cara, para uma terça-feira à tarde tá bem cheio, hein? Maracanã tá recebendo um número muito legal de visitantes ultimamente, bem bacana. Olha, e além dos restaurantes, você também tem aqui a lojinha oficial do Maracanã com os produtos ali dentro, tanto de Fluminense quanto de Flamengo, que são os clubes detentores aqui do uso do Maracanã. Então você tem ali dentro os produtos não só do Flamengo, como também do Fluminense
Mas como ainda estamos em época de Copa do Mundo, tem muito Brasil também ainda nas vitrines. E tem muita gente que gosta de comprar aquela camisa do Brasil também, ela é linda, né? Então é uma boa dica também para quando você vier aqui na visita, vir também na loja do Maracanã. Cara, e é impressionante que como os anos passam e o Maracanã ainda continua sendo muito respeitado entre muitos turistas, né? A gente vê aqui amantes do futebol que gostam realmente do futebol e vêm aqui no Maracanã, sejam eles estrangeiros ou até aqui mesmo do Brasil. Mas é impressionante a quantidade de pessoas que a gente vê aqui numa tarde de terça-feira, né? Impressionante o número de crianças também que tem por aqui, enfim, é muito legal ver isso. Bom, acabamos de entrar aqui, né? Para você que vai vir, existem horários de meia hora de entrada. Então tem horário aí 2h30, 3 horas, 3h30, 4. O último horário é 4 horas da tarde, tá? E em dias de partida, os portões são fechados 5 horas antes do jogo, tá? Então quanto mais cedo o jogo, mais cedo também acabam as visitações. Então fica atento se você vier em dia de jogo, que aí você pode chegar aqui e tá fechado, né? Aí enquanto não começa, você fica aqui na cafeteria. Tem uma cafeteria aqui no Maracanã, você espera aqui até o próximo horário. A gente está saindo do auditório nesse momento. Aqui a guia, né? Ela trouxe instruções iniciais, disse que a gente passa por 5 pontos, são os pontos únicos que a gente vai passar, a seguir uma trilha só. Depois de assistir essa apresentação, a gente vai aos vestiários, depois estádio e depois ao museu, enfim, tem toda etapa. E eu vou trazer tudo para você aqui nesse vídeo. Agora a gente está seguindo um corredor, tem muita gente e tá bem legal. Tá um clima bem bacana, atmosfera legal, camisas de times do Rio, de times do Brasil, da seleção brasileira, de outros times. Tá bem bacana. E agora a gente vai para os vestiários. Bom, entramos no vestiário e uma coisa que eu percebi nesse vestiário é que em dias de jogos, provavelmente, ele é utilizado pela equipe do Fluminense. Mas como está assim no modo tour, né, eles expõem camisas de todos os campeões da Taça Libertadores da América. Então aqui a gente tem camisa do Peñarol, do Santos, do Racing, do Estudiantes, do Nacional, do Independiente, tem do Cruzeiro, o Boca também. Boca eu já estive lá no La Bombonera também, bem legal a visita lá. Do Olímpia, do Grêmio, River Plate, Cobreloa, Argentino Júnior, Atlético Nacional, Colo-Colo e por aí vai. E os clubes cariocas. Temos aqui o Vasco, campeão em 98. E no final aqui nós temos os 3 outros brasileiros, né? Temos aqui, além do Palmeiras, claro,
temos Botafogo, Fluminense e o Flamengo, que foi o último campeão da Libertadores no ano passado. Então a gente tem essa ordem aqui, cronológica, no vestiário. E como eu falei que pode ser provavelmente o vestiário do Fluminense, é porque aqui tem um símbolo gigante do Fluminense, aqui também os escudos, e aí pra cá, aqui é onde a galera se troca, né, em dias de jogos. Mas pra cá também tem a sala de aquecimento, onde tem aqui um gramado sintético, né, algumas bicicletas também, enfim, tudo mais. E a parte dos banheiros, que aí já fica um pouco mais para trás. Agora, nosso próximo passo é sair daqui do vestiário e nos sentir um pouquinho jogadores indo lá para a beira do gramado. Partiu! E agora chegamos ao gramado do templo do futebol brasileiro, por que não mundial também, né? O gramado do estádio do Maracanã. Aqui está ele. Maracanã aqui nessa época de Copa está terminando ali algumas obras de manutenção aqui no gramado. Cara, mas olha isso. Olha isso, galera. Gigantesco, né? Cara, e é muito louco, né? Pensar que há 20 anos atrás, 2006, não, 2007, 19 anos atrás, eu estreava aqui como jornalista esportivo. Em janeiro, Campeonato Carioca, fiquei exatamente aqui atrás desse gol. Era um Flamengo em Nova Iguaçu e foi a primeira vez que eu ganhei a carteirinha, né, da Associação de Cronistas aqui do estado do Rio de Janeiro e estreiei no estádio do Maracanã. Cara, naquela época, eu acho que a emoção está sendo tão grande quanto a de hoje, que eu estou sentindo. De estar realmente, e de novo aqui, no gramado. É uma vibe única. Ver esse estádio, ainda mais em dia de jogo cheio, cara, é uma vibe única. É muito maneiro. E só que aí, posteriormente, os anos foram passando e aquele encanto todo da primeira vez, claro, vai se perdendo, porque é trabalho, né? Você acaba se acostumando com a rotina, o dia a dia, mas estar aqui novamente é uma emoção muito grande, cara. Foram muitos campeonatos cariocas, muitos campeonatos brasileiros, muitas Copas do Brasil, enfim, muitos jogos aqui dentro desse estádio. Cara, e eu como pisciano sou bastante nostálgico, né? Então, e chorão também. Então, cara, é muito louco estar aqui de novo. Não atrás do gol, mas, enfim, visitando aqui o Maracanã desse ângulo, que por muitos e muitos anos foi a minha rotina como repórter. Cara, e aqui é legal porque tem uma série de ativações. Você pode tirar foto com a bandeira do seu time, você pode tirar foto com a Libertadores da América, que está aqui, você pode voar com a bandeira do seu time aqui através do drone, né? O drone faz uma filmagem aérea e você ali na arquibancada sacudindo a bandeira e torcendo, enfim, é bem legal, bem bacana, vale muito a pena. Só lembrando que esses preços são a parte do tour, né? Vocês quiserem fazer algum tipo dessas ativações, né? Aí vocês precisam pagar a parte. Bom, olha só, eu sentei aqui na arquibancada do Maracanã para trocar uma ideia com você, porque eu vi muita gente comprando ingresso na hora e a fila estava gigantesca. Então, para você que quer se livrar da fila, cara, a melhor coisa é comprar
pela internet. E aí você pode acessar o site tourmaracanã.com.br, eu vou deixar o link aqui na descrição, e lá você vai agendar tanto o seu dia quanto o seu horário. Os ingressos custam a partir de R$ 60 a inteira, tá? E você pode desfrutar desse estádio lindo aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. Cara, e a sensação dessa visitação é tão imersiva que chega num ponto em que você está sentado no banco de reservas do time, olhando todo o gramado na sua frente. Depois passar ali pelo gramado, né, do Maracanã, sentar nas arquibancadas, viver um dia ali de jogador e torcedor ao mesmo tempo, a gente chega aqui nessa parte que é a calçada da fama dos jogadores. Aqui é onde tem os pés dos maiores jogadores de futebol e a gente vai dar uma olhada em algum deles que tem aqui agora. Ó, só para vocês terem uma ideia das feras que jogaram por aqui durante todos esses anos, né? Afinal, são 76 anos. Olha isso. Temos o Marco Antônio, Carlos Alberto Torres, o capitão do Tri lá em 1970, do Fred, do Fluminense, né? Temos também os pés do Vini Júnior, artilheiro do Brasil agora nessa Copa de 2026. Petkovic, que marcou aquele golaço no ângulo lá em 2001, que deu o título carioca ao Flamengo. Zinho, tetracampeão do mundo. O Júnior, que hoje é comentarista, né? Mas foi um grande craque aí, tanto do Flamengo quanto da seleção brasileira. Leandro, Carpegiani, cara, é muita gente. Raul Plasma, grande goleiro do Flamengo também. Aqui continua ainda, tem mais, ó. Temos Tele Santana, Gerson Canhotinha de Ouro do Tri de 70, temos Pinheiro, temos o Branco aqui, tetracampeão do Brasil, Romerito também, grande destaque do Fluminense, Paulo Vitor, Altair, Didi, Edinho, enfim, a lista é muito grande aqui no estádio do Maracanã. São muitos ídolos. E aqui onde está a Calçada da Fama, em dias de visitação, é onde você pode passar para ver os pés, né, marcados desses grandes craques. Porém, em dias de jogos, é por aqui que todos os jogadores passam para acessar o túnel central e sair lá no estádio que a gente visitou. Sendo que quando tem Fla-Flu, desse lado sempre fica o Fluminense e daquele lado sempre fica o Flamengo. Agora a gente vai para mais uma etapa aqui dessa visitação, que são os uniformes da seleção brasileira. Aqui, na minha direita, a gente tem todos os uniformes da seleção, desde lá de trás, de 1938, passando pelas décadas de 40, 50, pelo campeonato, pelo bicampeonato, tricampeonato, tetracampeonato, e a camisa do Tetra é essa daqui, inclusive assinada por alguns dos heróis da seleção brasileira. E aqui desse outro lado, a gente tem as camisas históricas do Brasil, que vem a timeline ali. 1958, 1962, a camisa de 1966, aqui a camisa de goleiro também, e a última camisa de 2016, que foi usada nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, inclusive de o Neymar conseguiu marcar o gol aqui no Maracanã e dar a medalha de ouro na época para o Brasil, a primeira medalha de ouro em Olimpíadas no futebol masculino. E aí agora, saindo ali das camisas, a gente entra na parte histórica de fato, né? Para vocês terem uma ideia, esse era o ingresso original e as medalhas da FIFA na Copa de 50. Vocês têm noção da raridade que isso é? Isso, para quem realmente ama futebol, tá frente a frente com isso, cara, é muita história. A gente também tem o programa original do jogo lá da final de 1950. Aqui nós temos a flâmula
original de 1950. E aqui a gente tem as réplicas das camisas utilizadas na Copa também de 1950, tanto do Brasil quanto do Uruguai. Se nós viermos para o outro lado, aí são as camisas do Neymar, né? Tanto da seleção brasileira quanto do Santos. Nós também temos aqui a camisa autografada da Marta, campeã aí pela seleção brasileira e várias vezes eleita bola de ouro pela FIFA. E aqui nós temos também a camisa do Ronaldinho Gaúcho, da época que ele jogava no Barcelona, e as chuteiras dele. Uma parte do Maracanã antigo, a antiga catraca, aqui as antigas arquibancadas, né, as primeiras arquibancadas, lá atrás. Aqui também temos uma parte aí voltada para as Olimpíadas, afinal a Olimpíada de 2016 foi disputada aqui no Rio de Janeiro e a cerimônia tanto de abertura quanto de encerramento foi aqui no Maracanã. Então nós temos ali a bola do título da seleção brasileira masculina de vôlei. Nós temos aqui a tocha olímpica, né, da Rio 2016. Temos a camisa 7 do Luan, autografada pela equipe campeã olímpica, também em 2016. Aqui já vamos para a parte da Copa do Mundo, agora mais recente, em 2014. A bola que foi utilizada, um mascote oficial. E aí agora a gente vai ver a parte do melhor de todos os tempos, de Pelé. A calçada da fama com o pé dele aqui embaixo. Temos ali a bola e a rede do milésimo gol que ele marcou aqui no estádio do Maracanã, uma vitória do Santos na época, em 1969, contra o Vasco, pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa. Impressionante essa imagem, os jornalistas invadindo o campo para entrevistar Pelé, ele sendo ovacionado pelo Maracanã inteiro. Cara, incrível. E aqui, outras raridades, né? Concreto da arquibancada, na época que era concreto, né? Lá na demolição em 2010, temos a chuteira também do Ronaldo Fenômeno. As bolas históricas que já passaram aqui pelo Maracanã, inclusive com grandes astros, né? Tocando em cada uma dessas bolas, desde Pelé, a Garrincha, passando por Romário, chegando a Ronaldinho e mais recentemente Vini Júnior. Aqui nós temos uma parte dedicada a Mané Garrincha, grande astro do Botafogo e da seleção brasileira. Aqui nós temos as chuteiras que ele usou, o busto também está aqui, o uniforme de 62, no qual ele foi a grande sensação, já que Pelé estava machucado, então ele foi o destaque da Copa de 62. E aí nós vamos já nos encaminhando para a parte final dessa exposição. Aqui temos os livros de ouro, inclusive com a assinatura do Ronaldinho Gaúcho aqui. E aqui os uniformes, né? Aqui a gente tem o uniforme do Zico, do Flamengo. E temos aqui também Fluminense. Temos ali uma ala só voltada para o Bangu e para o América, inclusive, meu time de coração. Para quem não sabe, eu sou América. E aqui embaixo também continuam as pegadas. Ó, Zico, Assis, Washington, Marinho, Edu Antunes, Eduzinho, grande nome, ídolo da torcida do América. E aqui também, além das camisas anteriores, né, nós mostramos também aqui Botafogo e Vasco da Gama. Só que, galera, Maracanã não é apenas futebol. Maracanã é um templo onde abrange tudo. Aqui teve grandes espetáculos, grandes eventos, grandes passagens. Inclusive, eles destacam aqui uma passagem muito especial, que foi a do Papa João Paulo II. João Paulo II, se eu não me engano, teve aqui em duas oportunidades no Maracanã. Uma na década de 80 e outra já nos anos 90, em 97, se eu não me engano. Ele teve uma passagem também, fez uma missa aqui no Maracanã. Fora isso, em épocas ali de final de ano, quando não existiam ainda Jogos das Estrelas, que hoje em dia existe, né, e é promovido aí pelo Zico,
quem se destacava aqui era o Papai Noel. Na época tinha chegada de Papai Noel aqui no estádio do Maracanã. Maracanã lotado de crianças. E tinham atrações também na época, Xuxa, Trem da Alegria, Balão Mágico, todos eles se apresentavam aqui. E o grande finale era a chegada de helicóptero do Papai Noel, que era a sensação lá na década de 80. E aqui nós temos flâmulas históricas. Temos flâmulas aqui de todas as partes do mundo. Temos também dos clubes cariocas, inclusive, olha quem está aqui embaixo. Olha o América aqui. Ah, rapaz, que beleza, maravilha. Pelo menos aqui o América é respeitado. Só relembrando, esse tour, ele tem uma duração aí estimada de 50 minutos. Ele é monitorado, ou seja, o guia ele não fica o tempo inteiro ali do seu lado. Mas caso você tenha alguma dúvida, você pode tirar, porque ao longo do percurso você tem profissionais aqui do Maracanã que vão tirando suas dúvidas e ele passa por 5 pontos até chegar ao seu final. E aqui, quem tirou foto ali pode pegar as suas fotos, comprar as suas fotos, né, e sair. E é daqui, do gramado do estádio do Maracanã, que eu vou me despedindo desse vídeo de hoje, nostálgico em particular para mim. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de dar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo sobre um City Tour que faz um passeio completo de ônibus aqui pela cidade do Rio de Janeiro, inclusive aqui pelo Maracanã por fora, né? E aqui embaixo um vídeo sobre as principais regiões da cidade em que você pode ficar. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.